Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu tenho uma live com a colega Alanka Nasser, ela já está chegando. Nós vamos falar sobre posicionamento de marca a partir do estilo pessoal para a consultora de imagem. A Alanka já chegou. Ei, Alanka. Oi, Miriam. Obrigado por aceitar o convite. Gente, Sempre. a Alanka é uma colega que eu admiro muito. Ela é o retrato de uma consultora de imagem estilosa, que agrega várias, digamos, habilidades. E é por isso que eu a convidei para falar sobre posicionamento de imagem da consultora de imagem. A Alanka está no mercado há muitos anos, tem muita experiência em atendimento ao cliente e também muita experiência na lida com as consultoras, ensinando consultoria de imagem, né? E agora mentorando. Então, Alanka, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que está esse momento de vida aí atual, o que você tem feito, conta para nós. Essa mudança, né? Eu acho que assim, a nossa vida é. Peraí, antes de começar a falar, tá me dando muito eco. Eu acho que eu vou tirar o. Eu tô me ouvindo. Pessoal, tá dando eco para vocês, que para mim tá bom. Então, talvez seja melhor você tirar, né? Vamos ver o que o pessoal fala. Mas, vocês estão ouvindo enfim, bem, se estiver me ouvindo bem, eu continuo com o fone. Agora melhorou Sim um pouquinho. ou não? Vocês ouvem bem a Alanka? Não, olha. Aqui não. Escutam bem, tá? Aqui não tá dando eco. Acho que foi isso que ela quis dizer. Ah, então tá. Então vamos seguir, ouvindo bem. Então ótimo, vamos embora. Miriam, sempre uma delícia conversar com você. Então sempre que você me chamar e eu tiver disponibilidade, vou estar sempre aqui para você, para a gente conversar sobre esse assunto que a gente ama tanto, né? Que acaba que virou nossa vida. O trabalho, ele entra na nossa vida, é um alicerce muito, muito grande, muito forte, né? É um pedaço da gente. Então é sempre uma delícia falar sobre o que a gente faz. E a gente tem a sorte de trabalhar com o que a gente gosta também, que é maravilhoso, né? Nem todo mundo tem essa oportunidade, né, de trabalhar com o que se gosta. E você tem uma peculiaridade que eu queria falar aqui, que eu admiro, que eu nunca te vi você se envolver em nenhum tipo de confusão na consultoria de imagem. Eu acho isso muito interessante, acho que isso é um valor da sua marca, não é? Com você certeza. Trabalha na sua, fazendo o que você acredita, sem entrar em nenhuma confusão. Nenhum bafafá. Nunca entrei em bafafá. Inclusive, eu corro de bafafá, Miriam. Corro. Então, você nunca vai me ver realmente envolvida em briga de associações, briga de polêmicas entre consultores, que sempre tem uma polêmica. Eu acho que isso enfraquece tanto a profissão. Sim. Enfraquece demais, que todo mundo quer ter a razão, todo mundo quer falar que inventou um método. Assim, você inventou um método, você tem essa. Na verdade, eu método não inventei, interno. eu trouxe uma coisa que eu já experimentei. Mas você desenvolveu, né? Você, de repente, pegou várias dos seus estudos, eu sei que você é uma estudiosa, então você pegou tudo e criou algo seu, um método de atendimento muito mais profundo do que a consultoria de estilo que a gente aprende, ensina, né? Então você pegou e você uniu a formação que você tem como psiquiatra ou psicanalista? Psicanalista, e juntou com a consultoria de estilo e desenvolveu um método seu. Agora estou falando de técnicas de consultoria de estilo, né? Então, porque mas agora... a minha técnica, ela é para entender um pouco mais o cliente. Eu uso todas as técnicas que eu aprendi nos cursos. Sim, não é? Claro. Eu faço uso delas. Mas o que eu estou dizendo é que tem gente que fala assim, não, porque... sei lá, eu desenvolvi, digamos, não é isso, tá? Mas assim, fui eu que desenvolvi os 7 estilos universais. Não foi você que desenvolveu os 7 estilos universais. E às vezes foi até copiado, a gente sabe disso. Né? Então, eu nunca me envolvi nisso, acho que não precisa disso. Sim. E eu sempre trabalhei, realmente continuo trabalhando. Então, desde a época que eu
antes de ter o Profissão Estilo, que hoje em dia não tem mais, mas eu passei 4 anos ensinando outras. Eu acho que até tem aluna aqui que eu vi entrando aqui, Tem vários aqui da Profissão comentando. Estilo. Olha que maravilhosa, diamante, Fernando P. Ai, que bom, que saudade, gente. A gente até queria saber Quanto por que tempo. você decidiu não continuar com Profissão Estilo, com a formação. Você sabe que isso é. Muita gente me pergunta, e eu recebo muita gente. Agora eu queria que sumisse. Os comentários chegam na minha frente, eu não sei como é que eu tiro isso, mas tudo bem, deixa assim. Você quer que tire os a Ju também. comentários? Não, pode deixar, não, que eu fui rolar para ler e agora estão aparecendo todos para mim. Mas é ótimo, eu vou tentar ler também enquanto eu falo. O Profissão Estilo, ele assim, desde que eu me formei em consultoria de estilo, ó, T17. Ai, gente, que delícia vocês aqui, meus diamantes. Também tem tanto tempo que você não faz live que todo mundo apareceu. Outro dia eu fiz uma live surpresa, estava me maquiando, e aí eu falei, olha, agora de repente eu vou fazer umas lives surpresas assim, que chama Sem Filtro. E aí, para eu falar alguma coisa que me chamou muita atenção, por acaso eu terminei de ler um livro essa semana que foi muito impactante para mim, e eu tô louca para voltar a fazer análise. O livro me abriu, eu já estava com uma vontade de voltar a fazer análise, mas o livro, você deve ter lido já. Qual é o livro, gente? Talvez você deva conversar com alguém. Ainda não li. Maravilhoso o livro, eu devorei o livro, passei uma semana. Parecia que eu estava assistindo, maratonando uma série, sabe? Sabe aquela série gostosa? Já ouvi falar muito bem do livro. Nossa, aí eu comecei a ler esse livro e eu fiquei tão apaixonada por esse universo também. E ele é muito interessante porque ele conta o caso da escritora, que é uma psicanalista, e então ela tem um problema pessoal dela e ela também procura um psicanalista. Então ela conta os casos dela, que ela está atendendo, conta a visão dela enquanto psicanalista e ela enquanto paciente. Então aborda assim uns 3 pontos, sabe? É super interessante. E a gente também tem isso, né? A gente também, às vezes, quando a gente está atuando como consultor, a gente tem esse olhar que a cliente ela não tem, porque ela não tem o conhecimento. E quando a gente, às vezes, passa por uma consultoria também, que eu acho super importante também, a gente, às vezes, tem um olhar externo, pedir também uma opinião, não tem problema nenhum, a gente também se coloca numa posição. E é até importante para você entender, calçar o sapato de ser atendida. Então, passar por um atendimento, eu acho legal. Você trabalhar e aplicar isso em outra pessoa, mas muitas vezes a gente não enxerga algumas dificuldades. E eu estou falando isso que você falou da psicanalista. Em primeiro lugar, o analista tem que fazer a sua análise, que demora anos para ele dar conta de atender. Isso é a primeira coisa, além de tantas outras. Então, eu estou fazendo uma analogia porque é muito importante, sim, que a gente tenha a ajuda de um consultor de imagem para que a gente possa se perceber e enxergar. Muitas vezes a gente não se enxerga. Às vezes a gente dá conta de perceber algo no cliente, de ajudar o cliente, mas algo em nós fica meio embaçado. A gente não consegue se perceber. Você não acha, não, Alan? Acho. Eu acho que é importante sempre ter um olhar, né, de uma outra pessoa. E às vezes, para quem é consultora, de repente ter uma mentoria mesmo. Eu não estou dando consultoria, mas assim, eu acho importante passar por uma mentoria, porque alguém que já trilhou aquele caminho vai te ajudar também. E aí a consultoria, aí falando de estilo, eu acho que você passar por uma. Primeiro que é uma delícia, né? Eu conheci a profissão assim, que eu ganhei uma consultoria de estilo de uma amiga minha. Ela me deu uma consultoria, eu estava num momento super complicado, estava super triste, e aí, por problema de saúde na família, então, assim, chorava o tempo inteiro, e ela falou assim, Ana, como você está para você animar? Vou te dar uma consultoria de estilo para você, é como a terapia faz, né? Para você espairecer, para você pensar em outra coisa bonita, e aí entrou a consultoria na minha vida, e aí, dali eu percebi que seria uma profissão para mim, porque ali eu tinha tudo que eu gostava. Então, aí, lógico que eu tive que desenvolver o meu olhar para atendimento, fazer curso, me formar, aí fiz vários cursos, comecei a atender, e você vai aprimorando a sua capacidade de lidar com o outro, eu acho. Porque a técnica é a técnica,
Mas eu acho que, independente da técnica, você tem que sempre desenvolver o seu olhar cada vez mais. E o meu olhar, ele nunca para de procurar. E Agora, aí vem a prática da consultora e você está dando mentoria. Fala sobre a mentoria que você está dando. não tô Como é que ela é? não é uma mentoria, é Achei que uma... era. Não é uma mentoria. Acaba que é quase uma mentoria, porque ela é o projeto Posicione-se. Então, posicionamento de imagem. O que aconteceu? Aí falando um pouco do término do Profissão Estilo. Quando eu terminei o Profissão Estilo, e tem muita gente que me manda mensagem, né? Por que você terminou o Profissão Estilo? Uhum. Mas estava no auge, era um sucesso e tal. Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito movida, eu não sei, eu gosto de... Não é novos desafios. Não, nem seria novos desafios, mas eu tenho que estar muito apaixonada por aquilo que eu estou fazendo e eu não vou dizer que eu não era, que eu adoro minhas alunas, toda essa interação que a gente tinha, mas chegou no momento que eu estava me sentindo um pouco limitada a só falar de um assunto, e eu queria ampliar o que eu falo. Sempre dentro da consultoria de estilo, porque a minha expertise é a consultoria de estilo, mas eu queria falar de outras coisas. Eu não queria mais ficar só dando curso, que parecia que a minha vida era um looping de curso. Então, abre curso, aí abre a turma, aí você está super envolvida com a turma, que o curso durava 2 meses, e aí bateria de live, aí não sei o quê. Então, aquele negócio foi tomando uma proporção muito grande, e a empresa vai crescendo, então você não é só a consultora de estilo. E aí eu adoro atender, então eu continuava atendendo também. Aí você também é dona de empresa. Aí você também tem que pagar imposto, você tem que ver a contabilidade, você tem que ver o financeiro, você tem que pensar na cópia, você tem que pensar no anúncio que você vai gravar. Fora que dar cursos online, as pessoas acham que não, mas é uma trabalheira e tanto, né? É muito. Eu acho que é até mais difícil do que você dar um curso presencial. Exatamente. Porque no presencial você chega, você fecha lá 3, 4 dias, 5 dias sei lá, fechou uma sala 5 dias, as pessoas vão lá, fazem o curso e depois acabou a sua função. Isso. Agora, no online, não. No online é uma coisa que ele não acaba. Ininterrupta. Ininterrupta. Aí tem gente que assiste aula de noite, de madrugada, vai te fazer a pergunta de manhã, aí não sei o quê. Aí você passa o teu tempo inteiro ali. Então, eu acho era puxado, assim, em termos de volume de trabalho, sabe? E eu comecei a sentir falta também de ampliar o meu olhar. E eu agucei mais ainda o meu olhar depois que eu parei o curso. Eu sofistiquei o meu olhar. Então, isso é uma coisa que eu falo muito. Eu acordo todo dia de manhã, quando eu faço meu primeiro stories, eu falo uma dose de sofisticação para começar o dia. E aí eu tenho falado muito de sofisticação, porque a sofisticação é algo que eu vejo que falta nas consultoras, falta em muita gente. E o que é sofisticação? Então, começa explicando para a gente. A sofisticação, para mim, é um refinamento. É um refinamento que ele pode ser muito sutil. É diferente de algo... Então, tem gente que pensa assim... até citei isso com uma amiga minha que veio aqui em casa. A gente está falando de um chá de bebê que a gente estava vendo na internet, de uma famosa. Aí o chá de bebê... Era um chá de bebê super... como é que eu vou falar? Ele estava de bom gosto, tá? Mas era uma coisa de ostentação. Então, era muita ostentação. Aí a pessoa montou um negócio de cavalinho, como é que é o nome daquele carrossel, dentro da festa. Então tinha carrossel. Então, assim, era uma coisa tão... E aí fica tão distante da vida real. Isso. Alanka, então sofisticação tem a ver com esse quiet luxury? Eu acho. Para mim, sim. Eu acho que a sofisticação ela é sutil, ela é... Claro que não está só atrelada ao visual, está também aos seus gestos, à sua forma de lidar com o outro, né? Porque tem um monte de gente que sei lá, que acha que é educada, mas você vai ver os comentários, trata mal os outros, não dá bom dia para ninguém. Também não adianta, né? Mas eu falando da parte visual, sim. Exatamente. Vamos falar aí do Quiet Luxury, que eu até fiz um vídeo sobre isso, né? E do novo Riche, que são duas coisas que às vezes a pessoa acha que ela vai estar de monograma dos pés à cabeça, então ela está super... E aí a gente sabe que tem os códigos, né, de pertencimento, a pessoa quer dizer ou que ela pode comprar aquilo, ou que o ambiente onde ela convive, isso é importante para você se destacar. Só que você ficar dos pés à cabeça de monograma, isso é tudo, mas não é elegante.
não é elegante. Então, eu Não é tenho trazido... sofisticado, porque Não, fica não é mostrando demais, sofisticado. né? Não, Gente, fica, fica pessoas... pesado, não é uma É. coisa natural até. Mas a sofisticação, para mim, ela está nos mínimos detalhes. Ela está na forma do cuidado que você tem, a cuidado que você... você bota a sua mesa no café da manhã, em vez de botar tudo de qualquer jeito, sabe? Então, eu estou sempre comprando coisas novas. Agora, eu estava louca atrás de um pote para guardar o requeijão. Porque me incomoda aquele requeijão em cima da mesa, aquele pote plástico. Aí eu encontrei um de Vime bonitinho, aí eu comprei um negócio, o porta requeijão de Vime, comprei o porta, coisa simples, mas assim, para botar o pãozinho, aí eu boto um paninho bonitinho, porque isso faz bem pra gente também. Você falou simples, mas a sofisticação está nos Nos detalhes, não, Alan? detalhes, nos detalhes. É o detalhe. E aí na vestimenta, aí falando já, quando eu levo para o meu... E eu acho que eu sempre tive isso. Então, e eu acho que tem várias consultoras. Eu acho que a consultora, toda consultora tem um traço que ela deixa na cliente, tá? Por mais que a gente falar, e é Sim, lógico que você não vai colocar o seu gosto pessoal na cliente. Mas eu mas acredito traço é que o gosto, é traço diferente de gosto pessoal. é. Então, por mais que, por exemplo, eu tenho um estilo muito mais minimalista, fiquei muito mais minimalista ainda dessa transição. Mas eu terminei, antes de falar isso, eu vou falar quando eu terminei o Profissão Estilo. Então, eu decidi com a minha sócia que a gente ia terminar, avisei para ela no meio do ano. Então, estava tudo programado. Levou 6 meses. Internamente, eu já tinha decidido há um ano atrás, lá que eu queria terminar, mas eu fui levando. Aí, 6 meses antes, eu falei com a minha sócia que na época, né, que eu realmente queria finalizar o curso, mas dei ali um prazo de 6 meses para a gente abrir mais uma turma, para fazer tudo de uma forma tranquila também, para não precisar ser nada correndo. Enfim, aí tudo bem. Aí quando acabou, e aí eu fiquei assim, tipo, e agora? Porque eu era tão envolvida com isso também, de ficar criando conteúdo e fazer lives infinitas. E aí eu falei, o que eu vou falar agora? Então eu me senti também um pouco vazia nesse sentido, né? Falei, parece que estava, sei lá, desempregada, digamos assim, né? E eu falei, e eu não estava, porque eu sempre falo, e falava para as minhas alunas, e se tem aluna aí, vai escutar eu falando. Consultora de estilo nunca está desempregada, porque você é a sua profissão. Não é que você depende de alguém para te empregar. Você tem várias maneiras de você conseguir produzir alguma coisa. E aí você me perguntou no inbox, né? Você falou, eu queria que você falasse como é que você teve sucesso na carreira, como é que foi. Eu sou uma pessoa muito fazedora, muito mexedora. Então, no início da minha carreira, eu corri muito atrás, não de cliente, de falar, convencer cliente, alguma coisa assim, mas sei lá, eu ia numa loja, eu ia propor, ou eu fazia um workshop, eu vou fazer um workshop, porque o workshop tem um custo mais barato para as pessoas, que é a consultoria completa. Você faz ali um evento, sei lá, de 2, 3 horas, que vai passar muito conhecimento para as pessoas que estão lá dentro, então elas vão conseguir, e aquilo ali te dá uma renda. Então, em 2, 3 horas, você cobra R$ 200 de cada pessoa e tem 10 pessoas, você ganha R$ 2.000. É claro que você tem todo o seu preparo, que é o seu trabalho, né? Você tem que ter a sua formação, você teve que preparar a aula, você teve que produzir alguma coisa. Não? Então, mas de faturamento diferente do lucro, né? Que a gente sabe. Mas, enfim, é algo que dá para fazer. Você consegue mexer. Eu sempre falo da minha profissão. Então, quando eu vou preencher alguma coisa, é consultora de estilo. Então, fortalecer todo dia. Você tem que falar sobre isso. Tem gente que tem vergonha de Você falar. acha que tem isso? Que tem vergonha de falar? E Muita de onde... gente tem vergonha, não de fazer consultora de estilo, mas de se vender. Vergonha de se vender. Uhum. De se colocar, de se posicionar, de mandar uma proposta para alguém, sabe? E eu não tenho isso, porque antes de trabalhar com consultoria de estilo, eu trabalhava com exportação, já trabalhei em área comercial, que você tem que prospectar. Então, prospectar, na verdade, todo mundo prospecta, todas as profissões prospectam. O tempo todo a gente está vendendo, a gente precisa de entender isso. Na hora que a gente entende, tem uma virada de chave, você não acha? É porque as pessoas não percebem isso. Mas aí eu acho que a imagem pessoal tem um poder muito grande nisso.
Porque não adianta, ainda mais que é consultora de estilo. Se você é consultora de estilo, você tem que estar, não vou dizer que impecável, mas você tem que estar com a sua imagem pessoal em dia. E você tem que saber o que você está comunicando, porque a sua imagem... Aí vamos voltar a falar do traço, que eu falei que eu acabava dando traço nas minhas clientes. Então, eu tenho essa coisa do equilíbrio, da harmonia, da sofisticação em mim. Eu viajei muito já, e eu adoro viajar. Então, eu acho que o meu olhar, ele é muito... Ano passado eu fui para o Marrocos. Nossa, aquilo ali parece que é uma... E eu fui em hotéis que eu nunca fui antes na minha vida, um luxo, que eu nunca vi aquele tipo de luxo. Eu nunca estive dentro, já fui em vários hotéis luxuosos, mas não aquele luxo que eu vi lá dentro. E isso, claro que te aguça, que te abre, que você tem outras percepções das coisas, Aumenta o sabe? repertório, né, Alana? Aumenta o repertório. Mas aí, então, o meu traço que eu deixo na minha cliente é um traço de sofisticação. Tem outras pessoas que têm, sei lá, que são mais coloridas, mais criativas, mais... Não sei, eu vejo tanta coisa na consultoria. Tem consultora que eu falo assim, gente, não essa daí não vai ter a mesma cliente que eu. Não vai ter a mesma cliente. Não, eu penso que a questão não é o que a pessoa está expressando. O problema é que ela não sabe o que ela está expressando, né? O que ela está comunicando. Porque se ela souber, tudo bem, ela quer, aí ela vai atrair um determinado tipo de público, de cliente. Mas o que me chama atenção é que as pessoas não sabem. Muitas pessoas estudam, fazem cursos vários e continuam com dificuldade de se vender, entre aspas, não é? De achar o público que elas desejam, porque elas não se conhecem. Aí fica uma imitando a outra, fica tudo igual, tudo colorido, tudo fazendo color blocking, que aquele negócio tem um arrepio daquilo. Pois é, você tocou num ponto também muito importante. Quando eu cheguei na consultoria de imagem, há 7 anos e pouco, eu ficava apavorada, porque estava no auge do color blocking. Era roxo e amarelo, laranja e azul. Só dava isso. O blazer rosa, blusa amarela, calça azul. E parece que elas entendiam que ser consultora de imagem era se expressar daquela forma, né? Com cores. Você tem que sair da média, né? Você tem que, de repente, falar, olha, eu sei coordenar cores. É a mesma coisa do que a gente está falando de logomarca. Eu estou cheia de logomarca, então eu posso comprar essa roupa. Então, eu estou toda colorida, então eu sou consultora de imagem. Isso que não é. Você não precisa estar vestida de um personagem para você ser alguma coisa. Você tem que expressar a sua... E aí, claro, que a gente tem toda a questão de posicionamento de imagem, que é isso que eu estou fazendo agora. Então, o projeto Posicione-se, ele é uma consultoria, né? Porque eu tenho... Não é uma mentoria, não, porque eu penso que mentoria é uma coisa mais continuada. Mas eu tenho contato com a cliente que me contrata, então a gente tem um primeiro contato, eu entendo a demanda dela, qual o público que ela quer. Então, entra um pouco de marca pessoal, porque a gente vai definir ali não só a roupa dela, né, mas eu vejo pose para ela fazer em ensaio fotográfico, o tipo de detalhe que ela tem que mostrar, como é que ela quer comunicar, qual é o tipo de comunicação que ela quer passar. Então, ele não é... A gente fala de estilo pessoal, mas é mais voltado para a parte estratégica de imagem, o que ela vai demonstrar para ela atrair clientes, né? Esse trabalho é para empreendedoras de um modo geral. Eu tenho atendido muita médica, as minhas clientes, e é um público que antes eu atendia bastante pessoas do mercado corporativo, mas agora tem mais profissional liberal. Então, médica, dermatologista, eu acho que todo profissional, e consultora de estilo também precisa, você está falando daquele olhar, né, externo, entender qual é o público que quer atender e como é que você vai comunicar, porque tudo que você posta, tudo que você... a sua tipografia, a cor que você usa, tudo está comunicando alguma coisa. E aí não tem como você atender, fazendo aí só uma analogia, não tem como você ser... vamos lá, Renner e Chanel, sei lá, ou Renner e... Tudo bem, Renner e Chanel.
Se você entra na loja da Renner, você vê uma pessoa, os atendentes que estão ali, estão vestidos de uniforme ou estão vestidos de uma forma bem informal, né? De camiseta e uma calça uniforme, né? Uma calça caqui, eu não sei como é que eles se vestem, né? Assim, mas é uma coisa que é mais ali de fácil acesso também, mas isso tem uma estratégia, não vai botar uma pessoa toda formal. Porque se você entrar numa loja de luxo, uma Chanel, Saint Laurent, é outro posicionamento, é muito mais formal. As pessoas estão de alfaiataria, isso não é por acaso. Então, o que não dá é para você se vestir de Renner e querer vender para Chanel, não bate, Sim. entendeu? Então, a forma que você vai se portar, isso vai atrair a cliente. E a cliente também se identifica com a consultora no que ela está buscando. Então, de repente, se uma pessoa ela está buscando criatividade, se ela está buscando essa coisa coloridona, de repente, se ela olhar para mim, ela vai falar, não é muito bem, eu acho que ela... Porque passa pela cabeça da pessoa, não é muito bem isso que eu quero, eu acho que ela é muito... claro que a gente, com a técnica, a gente conseguiria fazer, mas as pessoas buscam essa identificação também no estilo pessoal. É verdade. E aí, fala um pouquinho como que você trabalha especificamente o estilo, que é muito o seu foco, não é ou não, nesse trabalho de marca? O estilo, tudo vai com base no estilo que é o visual, né, que a gente está passando. Mas, então, eu faço a análise do estilo, mas eu monto para ela uma estratégia personalizada, né? Então, depende de cada pessoa, da intenção de cada uma delas, no que elas querem. Aí eu identifico peças-chave para ela ter dentro do armário dela, para essa função não é empresarial, como é que fala? Profissional. Então, o posicione-se, ele é profissional, a imagem profissional, a imagem que você quer ter para passar uma imagem profissional para as suas clientes, no consultório ou nas redes sociais, enfim, é mais uma imagem profissional. E fala aí para o pessoal quanto tempo que leva esse processo com você? O posicione-se é rápido, ele dura um mês entre a parte investigativa e eu elaborar o projeto para ela, entrego. E depois a gente tem mais um mês de acompanhamento para ela poder tirar dúvida, como se fosse a implementação do que eu elaborei. Como se fosse um projeto de arquitetura, que você pega, tem aquele projeto, aí você vai comprando, botando as coisas da sua casa, e fala, tá bom isso aqui? Não tá? Então a gente tem mais um mês de implementação. Tem clientes que, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem duas funções. Ela é arquiteta, ela mora fora do Brasil. Ela é arquiteta, trabalha lá fora com arquitetura, mas ela também cuida do negócio do marido dela, que é uma coisa ligada ao esporte. Então, ela tem aí dois momentos que ela é muito esportiva, muito descontraída, mora numa cidade muito solar, mas ela também tem que, em alguns momentos, e aí a vestimenta dela vai ter que sofrer uma alteração para quando ela está arquiteta, do que quando ela está na academia, entendeu? Então, é esse posicionamento muito mais focado do que a análise de estilo, de consultoria de estilo tradicional, né? Que você vai na casa da pessoa, falando com o que ela tem, que é muito mais intimista, assim, tete a tete. O posicione-se, ele é bem focado para a área profissional mesmo. Porque eu passei por isso. Aí, voltando lá no final do ano passado. Quando eu terminei o Profissão Estilo e eu comecei a desenvolver, eu quis reproduzir em mim o que estava dentro de mim. E a minha imagem teve que mudar. Então, eu mudei o meu cabelo, eu mudei minha vestimenta, eu mudei meu posicionamento, eu mudei meu feed, eu mudei minhas fotos profissionais, eu mudei tudo. Até para conseguir ter esse distanciamento agora. Agora essa nova fase é agora. E aí as pessoas também viram também, eu também quero ter esse posicionamento, eu também quero passar por esse posicionamento mesmo, que é um posicionamento, né? E você percebeu se esse novo posicionamento de imagem seu, se ele teve a ver com alguma mudança interna, alguma coisa que você estava vivendo? Com certeza, mas todo esse meu rompimento com o passado, com uma coisa que eu tinha fazendo há 4 anos, né, que é o curso em si, tudo que eu estava sentindo, sempre começa com o interno, sempre começa. Não tem como você fazer qualquer mudança externa se você internamente não mudou, porque senão você vai voltar ao hábito passado.
né? Então, se você não mudar internamente, e é um desejo que vem realmente de dentro, você não muda, eu acho, internamente, porque é um reflexo, né? Ah, que legal, Alanca. E o que você está gostando mais nesse novo trabalho? Mais, mais, mais. Eu gosto muito de, assim, as pessoas que chegam para fazer o Posicione-se, elas preenchem, né, um formulário, e elas perguntam por que que, eu pergunto por que que ela quer fazer isso, né, o que que inspirou. Muitas falam que é justamente para ter esse toque de sofisticação, então mostra que o que eu estou comunicando está chegando, né, nas pessoas. Então essa repetição é muito importante. Gente que tem medo de repetir as coisas, né? Tudo é repetição. É repetição, é repetindo que você Eu vai tenho fixar uma aprendido muito mensagem isso. na cabeça de alguém. Então, todo dia eu boto uma dose de sofisticação para começar o dia. Nem sempre é a mesma coisa. Às vezes é o look que eu estou usando, às vezes é um café, às vezes é um cheirinho que eu coloco na minha casa, que são, mas passam a sensação do sofisticado, do bem cuidado, de um olhar assim mais refinado. E quem me procura tá buscando isso. Então, é legal que eu percebo que realmente eu estou comunicando certo, o que eu desejo transmitir, né? Então as pessoas estão vindo por isso. Como eu estou mais livre agora também para fazer as coisas que eu gosto muito de produzir conteúdo bonito também ao olhar. Então tenho trabalhado com marcas. E eu também tenho liberdade de criar os meus conteúdos. Amanhã vai subir mais um conteúdo para uma marca que eu fechei 3 meses de trabalho com eles, né? E eu adoro fazer isso, então eu adoro produzir conteúdo, pensar na estética, na luz que eu quero. Eu gosto muito disso. Eu quero cada vez mais. Aí não quero cada vez mais, mas vou ficar balanceando isso, sabe? Então, daqui a pouco, eu tenho 2 projetos para entregar essa semana que vem do Posicione. Quando terminar, aí eu vou abrir de novo o projeto Posicione, porque também não é aquela coisa de ficar embolando na outra. Como sou eu que faço, eu gosto de fazer também num tempo mais suave. Aí você vai abrir vagas, é isso? Vou abrir agora em agosto, lá pelo dia 10, assim, eu acho que eu vou abrir de novo as inscrições, né? Para quem quiser passar pelo processo do projeto Posicione-se. Muito legal, adorei saber, adorei. E é bom a gente conversar com pessoas que estão em movimento, né? Porque a vida é isso, né, Alanca? E eu penso que movimento tem a ver com estilo, ou estilo tem a ver com movimento, não é? Então, não tem estilo não é rótulo fixo. Agora, para a gente finalizar, nós estamos caminhando para o fim, eu queria te perguntar algo que é sempre falado na nossa área. E, enfim, você acredita que todas as pessoas têm estilo ou não? Eu acho que todo mundo gosta de alguma coisa, e isso para mim é estilo. Então, ontem eu gravei um vídeo, por exemplo, falando sobre estampa, porque chegou uma pergunta para mim pedindo para eu ir falar sobre mix de estampa. Só que antes da pessoa aprender a fazer mix de estampa, ela tem que saber se ela gosta de estampa. Se ela não Sim. gosta de estampa, por que ela vai? Eu não gosto de fazer mix de estampas, por exemplo. Eu sei fazer, sei a técnica, sei tudo, mas eu não gosto, eu quase não uso estampa. Então, eu acho que todo mundo gosta de alguma coisa. Então tem gente que fala, não, eu gosto de estampa floral, eu gosto de estampa animal print. Ela só não sabe usar isso. Então não é que ela não tem estilo, Exatamente. porque, né, ela tem, ela não sabe, ela não aprendeu a identificar ainda. Exatamente. Ela ainda não apurou o estilo, Não apurou. né? Não organizou. Mas ela tem o gosto, ela tem o interesse, o olho dela brilha por algo, mas talvez ela não tenha tido mesmo oportunidade de se inteirar mais daquilo, não é? Que é o que a gente faz. Eu sou dessa posição, de que todas as pessoas têm estilo, contudo, algumas não tiveram ainda a oportunidade de organizar esse gosto, porque esse estilo é a expressão da personalidade, e já que todos nós temos personalidade, todos nós estamos expressando algo o tempo todo, concorda? O tempo Pode não estar todo. organizado, mas é estilo.
E a função do consultor de estilo é ajudar o cliente a trazer à tona isso da melhor forma possível, né? De forma que ele se reconheça naquilo que ele está trazendo e que ele se sinta bem, com a vontade, com aquilo que ele traz. Não só a roupa, não é? O cabelo, mas enfim, tudo que faz parte da vida dele, seja o carro que ele usa, ou se ele anda de Uber, ou se ele anda a pé, ou se ele anda de bicicleta, a casa que ele tem, não é? A louça que ele usa, o estilo da moradia. Então, eu queria te perguntar, porque vira e mexe, eu vejo essa discussão pulsando na nossa área e a gente vê posições diferentes com relação a isso, mas parece que a minha e a sua estão indo na mesma direção. Eu acho que as pessoas podem falar isso, não tem estilo, é que a pessoa não está na melhor organização que ela poderia estar, no melhor visual Isso. que ela poderia estar. Então você pega, sei lá, uma pessoa de calça jeans skinny com uma camiseta básica e um tênis All-Star, digamos. Então, assim, ela tem um estilo, ali é um estilo. Mas ela poderia estar tão melhor que aquilo, ela não passa por uma pessoa estilosa, que é diferente de ter estilo, né? Então, o que é uma pessoa estilosa? Aquela pessoa que a gente olha e admira. Eu acho isso. Nossa, e você mudou. Miriam, eu também estou aqui, ó, olhando você inteira. Você também mudou o seu estilo, né? Eu estou mudando. Não tá. Posicionamento. Tem chegado para mim clientes muito diferentes, sabe? Muito diferentes do que eu tinha. E eu estou no momento de cobrar o que eu mereço, entende? Mudou tudo. Exatamente. Você está usando da imagem pessoal para conquistar isso. E tem exatamente. Muita gente que não faz isso. E é um poder que todo mundo tem na mão. Claro que você não sabe, contratar alguém que sabe fazer, que vai te orientar em relação a isso, né? Mas imagina se você poder ser mais valorizada, mais reconhecida, cobrar mais caro. Achar que imagem é futilidade, não é futilidade. Imagem é comunicação, não é? A pessoa perde muito tempo falando isso. E quem fala isso, sabe o tipo dor de cotovelo? Também não queria mesmo. Não, queria sim. Você queria sim, é que você não sabe, não quer dar para você torcer, né? Porque, gente, não existe isso, sabe? É mais comprovado. As pessoas compram assim. Essas pessoas que falam que acham que isso é besteira, leva ela no supermercado e manda ela escolher lá na área de seção de perfumaria qual shampoo que ela vai comprar. Aí você vai ver que ela está escolhendo pela imagem, pela aparência da embalagem. Porque o mais bonito que tem, ela vai escolher. Ela vai ver um Neutrox, ela nem Neutrox, né? Aquele negócio, aquele amarelo, é Neutrox, não daquele... Nem lembro o nome, era um troço antigo. Tem um que chama Neutrox, eu não sei se é o amarelo. É um amarelo, sei lá. Gente, aquilo ali é uma coisa... Aí você pega, sei lá, outra marca de shampoo, que a embalagem é bonita, chama muito mais atenção do que o outro, né? Ele passa mais refinamento, claro que ele vai custar mais caro, porque ele está todo envelopado ali numa... E provavelmente o conteúdo lá de dentro você não sabe se é melhor ou pior, mas ele vai se posicionar como sendo melhor. Ele vai tratar melhor o seu cabelo. E fora que é bonito ter aquela embalagem no armário, em casa, né? Eu adoro. A Regina está falando que é sim, Neutrox. Então, e eu adoro ter embalagem. Eu adoro o belo. Eu adoro o belo. Eu acho que o belo ele eleva a gente. Eu acho que está tendo hoje também uma desconstrução da beleza. As pessoas estão falando que é bonito uma coisa que é horrorosa, que não é bonito. Pode ser tudo, mas não é bonito. O belo ele é importante para a gente, para o nosso olhar, para a nossa vida. A gente se atrai pelo belo. Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais trazer a beleza do que uma coisa, sabe, meio, tipo, não serve para nada, qualquer coisa serve. Não. Sim, e a consultora tem esse instrumental aí para trabalhar, não é? Para ajudar o cliente a comunicar o que ele quer, o que ele precisa, o momento de vida, o momento da carreira e o momento pessoal. Então, o nosso trabalho ele é muito bacana, assim. A gente consegue, né, excelentes resultados com os clientes e vamos continuar aí
batalha, Com certeza. né? E eu faço muito trabalho também, eu tenho muita cliente recorrente. Dificilmente eu pego uma cliente de consultoria de estilo completa do zero. Ou os meus clientes são clientes antigas e elas me usam muito na recorrência de, eu tenho uma festa, então eu tenho feito muitos trabalhos pontuais, assim, sabe? Eu tenho uma festa, eu quero estar bem, quero estar bonita, então eu vou fazer essa parte toda de personal shopping, de montar o styling dela. Ou tenho uma viagem. E aí, a mala, ela é uma mala muito mais desenvolvida com personalidade do que simplesmente você tacar um monte de roupa dentro da mala e viajar, porque tem a sua essência ali naquilo. Então, eu tenho feito mais trabalhos assim, e Posicione-se é um trabalho também que ele tem uma curta duração e ele é de posicionamento. E aí tem... Então, eu acho que a consultoria de estilo também você consegue trazer muito mais facilidade à vida das pessoas. Então, tem gente que pensa que consultoria de estilo é só esse processo inteiro. Claro que quem puder passar é maravilhoso pelo processo inteiro, mas tem tanta facilidade que a pessoa pode usar da consultora para o seu dia a dia, que é maravilhoso. E aí as pessoas acham que é gasto. É um investimento, certamente, que se faz numa consultoria, mas é para que a pessoa gaste menos tempo se arrumando no dia a dia e gaste menos com as compras, já que ela vai fazer compras mais acertadas, que tem a ver com o que ela precisa, não é? Com o momento de vida, com o estilo, com o corpo. Então, é uma economia, não é? Consultoria de Não, e outra imagem. coisa, mais caro do que você gastar com uma consultora ou que você comprar uma roupa boa, é você tá perdendo, é o que você não está comunicando, essas oportunidades que você está perdendo. Isso vai custar muito mais caro, as pessoas às vezes não percebem. Isso custa muito mais caro. Eu tive, só para a gente encerrar aqui, não sei se já passou do nosso tempo, eu quero só citar uma cliente minha. Eu tive uma cliente que ela me procurou e ela tinha, eu lembrei até dela que você falou de ir a pé para o trabalho, né? E ela precisava ir a pé para o trabalho e o trabalho dela era ligado à beleza. E aí, por ela ir a pé para o trabalho, porque era próximo, aqui em São Paulo, né? Às vezes você pega um carro ou Uber, alguma coisa, você gasta mais tempo do que se você for andando, porque é tudo parado. Mas aí ela ia de tênis, calça jeans, ela amarrava um tricô, que tricôzou muito na cintura, e ela chegava no trabalho de uma forma, com uma aparência que não passava nenhum cuidado, nenhum refinamento no sentido de... Não que ela tinha que chegar chiquérrima no trabalho, não é isso. Ela não passava a profissional que ela era. Ela não passava nada. Ela parecia uma pessoa que foi ali entregar qualquer coisa, sabe? E aí teve uma avaliação no trabalho e ela teve uma avaliação negativa. Aqueles 360, e ela falando que ela passava insegurança, que não passava profissionalismo e tal, foi quando ela me procurou. E aí são pequenos ajustes, às vezes, na modelagem da calça. Em vez de usar uma calça flare com tênis All Star, porque não dá. Bota uma calça mais seca, mais uma cigarrete, e coloca um outro tipo de tênis, em vez de ser com tênis tipo de academia, ou um sapato que seja confortável para ela caminhar, né? Então, para de amarrar o troço na cintura, leva um casaco ou uma terceira peça que você possa colocar e, enfim. Não passou um mês, ela foi chamada que ela recebeu uma promoção. Pois é. Que incrível isso. São pequenos ajustes que fazem muita diferença, não é? Se ela não tivesse investido, ela poderia ter sido demitida. Então, quanto que ela ia perder de fato? Muito mais. Credibilidade no trabalho. Imagina, ela ganhou mais, ela foi promovida, ela teve uma avaliação positiva, as pessoas começaram a valorizar ela. Então, mais do que... E aí as pessoas pensam muito no agora, né? Isso é uma transformação para a vida, uma mudança de cabeça que você faz quando você investe nesse autoconhecimento. Sim, exatamente. Nossa, Alanka, adorei conversar com você. Eu adoro. Tenho certeza que as pessoas aqui adoraram, ainda mais que te encontraram aí depois de tanto tempo. Eu aprendo muito com você e te desejo muita sorte, que você continue fazendo esse trabalho bacana, transmitindo tanto o estilo, tanta força para as mulheres que te seguem, para as colegas que te seguem, né? Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada pela companhia. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Até.